E você, como psiquiatra, qual é o padrão que você observa que este jovem moderno tem que pode ser perigoso, pode ser danoso à persona dele? Eu acho que a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é não saber ao que se destina, em qualquer idade. Quando eu falo sentido da vida, eu ligo muito sentido àquela coisa assim, o que que a natureza me deu, o meu gift, né, meu talento, o que que me foi dado que não foi dado ao outro, porque eu acho que quando você identifica muito cedo numa criança um talento, aquilo foi dado por algum motivo, né? E eu acho que quando a gente descobre nossos talentos, a gente começa a dar sentido à nossa vida. Mas quando a gente desenvolve esses talentos e começa a se tornar uma pessoa melhor a partir dele e também ser melhor para os outros a partir desses talentos, aí eu acho que você exerce totalmente o teu propósito de vida. E crianças têm já inclinação? Eu identifico muito cedo. Tanto que eu falo, tem adulto que chega e fala assim, mas eu nunca identifiquei um talento. Eu falei, então, reúne com quem, sua babá, sua madrinha, seu pai, sua mãe, porque eles vão dizer o que você tinha ali desde muito cedo. E eu acho interessante esse ponto que eu... Alô, se soltou, agora vai. Agora eu não vou falar, tô brincando. Mas eu acho interessante esse ponto dos talentos, né? Que eu li de um filósofo, amigo nosso, grande... Marcelo Danukalov, pessoa né? incrível. E ele falou justamente dessa questão da juventude e das crianças, né? Que os pais hoje nessa rotina incessante, louca de N fazer, eles não estão prestando atenção e dando oportunidades para essas crianças e adolescentes descobrirem os seus talentos. Porque todo né? ser humano tem. Exato. Então, assim, se você não proporcionar experiências para que você desenvolva e descubra esses talentos, a gente está numa geração que não tem realmente propósito. E aí, eles se sentem vazios. Exato. Porque esse vazio começa a ser preenchido com coisas superficiais. Uhum. E sempre que você tem vazios, ele vai ser preenchido ou com sentido e propósito, que é o certo, ou então grandes vazios vão dar grandes problemas. Os vícios. Perfeito. A coisa mais simples de preencher vazio é vício. Perfeito. E a Gabi comenta sobre dar oportunidades a essa criança, né? E agora eu vou falar como pediatra, transtorno de neurodesenvolvimento, enfim, com desenvolvimento infantil. Como é importante a gente oferecer experiências diferentes. Ofereça música, ofereça o desenho. Até porque este indivíduo, ele precisa se sentir bom em alguma coisa. E ele é bom em alguma coisa. Com certeza. Quando você não dá a oportunidade para ele descobrir no que ele é bom, ele vai se tornar uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais insuficiente, uma pessoa que insegura. Não acredita totalmente em si. insegura. Ele vai precisar da validação do outro. Ele não tem aquela coisa que o exercício do talento ou do dom dá de segurança. A única autoestima real é quando você se sente bom em alguma coisa que você faz. A autoestima está ligada totalmente a ser estimado por algo. Exatamente. Então a gente fala tanto, a gente tem que ter autoestima. Sim, a gente precisa desenvolver algo que seja notado pelas pessoas. Não, né? e que você sinta, que dá um quentinho diferente quando você faz. Exato. Né? Isso aí eu acho tão interessante, porque você vê na criança. Tem crianças que assim, pega uma música, o desenho, mas aí tem um que quando pega a música, ele literalmente sente a música. Sim. Muda a fisionomia, ele fecha o olhinho, é diferente. Tem outro quando desenha, você vê ele viajando naquele desenho. Longe. Tem outros que representam, tem crianças que representam, que você fala assim, o que é isso? Não. E que imitam os adultos com a precisão, que você fala, gente, eu não tinha notado, né? Esse gesto. E ele viu esse gesto. Então, assim, são coisas que a gente tem que oferecer e tem que também estar ali para identificar. Assim, ele ali é melhor. É bom. E o importante, principalmente para quem tem mais filhos, é saber que os filhos são absurdamente diferentes. Totalmente. Mesmo criados na mesma casa, não com as mesmas orientações. Né? Individualizar a criança, né? Porque cada criança vai ter uma predisposição. E essa comparação que às vezes muitos pais fazem, querendo colocar cada criança no seu quadrado, né? Como se assim fosse uma fórmula mágica engessada nesse sentido. E não existe. A gente pode criar da mesma forma e ter que realmente identificar os talentos de cada uma.
Imagina, Isso é maravilhoso, você tá falando. Imagina o quanto cruel é um irmão ver o outro irmão conquistando algo naquilo que ele é bom e ele não, e os seus pais falando ali, olha, tá vendo, seu irmão conseguiu, seu irmão Isso venceu. é cruel. Isso é cruel. Isso é cruel, isso é de uma castigo. crueldade, Sim. né? E eu sinto, assim, essa coisa do... Eu acho que quando uma criança está emocionalmente desregulada, e as crianças têm muitos, os autistas mais ainda, mas as crianças também, né? Sem ter o autismo, elas se desregulam, porque o cérebro ainda é muito imaturo. Aí o pai, hoje eu estava falando que a gente tem que acolher, esperar passar aquele descontrole emocional, para depois a gente, numa hora mais propícia, falar sobre o que aconteceu, mas não na bronca, mas ensinando como fazer, fazendo, né? Porque a gente tem que fazer para dar o exemplo. Sim. O pai moderno, ele tem que entender que falta tempo, ok? Falta. Eu entendo que ele terceiriza muito, não porque ele é ruim, ele terceiriza porque ele não tem possibilidades, eu entendo isso também, mas que ele tem que estudar um pouco sobre a criação de filhos. Hoje é necessário. Porque em outrora, aquele conhecimento era transferido da avó que tinha 10 filhos para a mãe que tinha 7. A mãe tinha a irmã que tinha mais 7. A soma das duas irmãs davam 14. E você ia tendo uma troca de experiência culinária, afetiva, amorosa. Ou seja, você vive equações que alguém já viveu e alguém resolveu de alguma outra maneira. Hoje em dia, não. Hoje em dia nós temos famílias que vivem em pequenas contingências ali, um filho, quando tem um... muitas vezes não tem primo, se tem primo mora longe, e aí estão tentando criar as crianças à base do instinto. E no instinto não vai funcionar, porque instinto é para sobreviver, instinto não é para educar. Exatamente. É importante entender de temperamentos, é importante entender de linguagens de amor, é importante entender de camadas da personalidade, é importante entender sobre o cérebro. Da intervenção, né? Quando deve ser. Como eu me conecto com essa criança. Olha, quando a criança está desregulada, você não vai se conectar. Mas de jeito nenhum. Você vai acolher. Quando a criança está emocionalmente estável, agora é a hora de orientar. Ali ela vai aprender. Sim. Eu acho até interessante te perguntar, doutora, porque eu vejo muitos casos em que, às vezes, os pais querem levar a criança para buscar uma ajuda profissional, uma criança pequena, e na verdade tem que arrumar a base. Às vezes é os pais que precisam do tratamento antes mesmo da criança, né? A coisa mais difícil, eu sempre digo o seguinte, ter filho é um investimento de longo prazo, para a vida toda. Então, assim, tem que saber se quer ter. Porque a maioria dos casais que eu tratei, eu falava assim, vocês querem ter filho? Todo mundo tem. Se você perguntar para vários casais, falar assim, por que você teve filho? Porque estava na hora. Porque isso não é a resposta. Porque, assim, eu entendo que hoje o tempo é limitado, mas a escolha de ter filhos é uma escolha. Você quer ter esse desafio, porque ter filhos é você dar o seu melhor para que uma nova geração se forme, porque você investe numa coisa que vai ficar e você vai embora bem antes. Então é um investimento não só na tua vida pessoal, mas na humanidade. Mas as pessoas não têm essa noção. Nós somos incentivadores das pessoas terem filhos, mas filho não é para todo mundo. Sim, mas eu sou incentivador de deixar muito claro, você tem noção, é isso. E não estou falando negativamente, porque eu acho até uma tarefa linda, linda, né? E eu acho que é uma das tarefas que te dá maior aprendizado na vida. Talvez não tenha outra coisa que te dê tanto aprendizado. Sim, isso é verdade. Eu falo que é a segunda coisa mais difícil no mundo. A primeira é se manter estável dentro de um casamento. Então a gente fala assim, não, mas não, porque filho, ele é parte de quem você é. E as pessoas não entendem que o casamento também é parte de quem você é. E não entendem que aquela outra pessoa, ela é diferente de você. E amar, se manter dentro de um casamento é sobre o quanto você está disposto a abrir mão. Não tanto que você se sente feliz, amado, cuidado nesse processo. E se o outro pensa dessa maneira, ele também vai abrir mão de justamente aquilo que você quer. E aí dá tudo certo. Então eu falo que a segunda coisa mais difícil de fazer atualmente é se manter, cuidar de filhos. E a criação do filho, eu acho que ela tem que ser pensada dessa maneira. É a forja de um ser. E aí vamos pensar a palavra ser do jeito que vocês quiserem.
Vocês concordam que criar um ser é algo absurdamente incrível, lindo, mas que requer esforço, né? Você já percebeu que toda vez que tenta mudar, alguém faz você se sentir culpada por isso? É a amiga, a família, o marido, o ambiente. Gente que diz te amar, mas te puxa de volta para o mesmo lugar de merda de sempre. E isso tem nome: mentalidade de caranguejo. Um sobe, os outros puxam para baixo. E talvez o motivo da sua vida não andar não seja a falta de esforço, seja o balde onde você vive. Não seja um caranguejo é o que vai fazer você enxergar isso. Clica agora no link na descrição ou no comentário fixado antes que esse ambiente destrua o resto da sua vida.